Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós estamos nas tuas mãos, Senhor, inteiramente dependentes da tua graça, dependentes do teu amor e do teu favor, e reconhecemos, amado Jesus, que sem o Senhor nada somos, Pai, que sem a tua presença, sem a tua pessoa, sem o teu amor, sem, Senhor, a tua presença conosco, o toque do teu Espírito, nada podemos fazer. Não podemos ir a lugar nenhum, Pai. Não temos a condição em nós mesmos de garantirmos a nossa salvação, ou, Pai, a estrutura da nossa própria vida, se a tua presença, se o bom Consolador, se o amado das nossas almas não for conosco. Por isso declaramos, Pai, e reconhecemos dia após dia o quanto nós somos necessitados, o quanto nós somos desesperados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero que você preste bastante atenção nesses versículos seguintes que estarei lendo aqui, que é muito importante no que diz respeito concernente à nossa própria salvação. Tanto a nossa salvação como a vida e a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Seja os nossos irmãos, seja as nossas famílias, seja os nossos vizinhos, enfim, aqueles que nos rodeiam, no local de trabalho, na escola, seja onde quer que seja, onde for. A necessidade que eu e você temos de estar em pé. E a necessidade que eu e você temos de espelhar a nossa salvação, de mostrar aos outros, aos demais, o Deus que nós servimos, e o evangelho que nós vivemos na carne, o evangelho que nós vivemos no nosso corpo, na nossa própria existência. Porque, querido, nós estamos vivendo em um tempo que o evangelho de Jesus tem sido diluído. Não o evangelho essencialmente da Bíblia, mas os homens têm usado a palavra de Deus para o seu bel prazer. Os homens têm manipulado a palavra de Deus em benefício próprio. Os homens têm usado a palavra de Deus para enganar os outros. E muitos incautos, muitos débeis, eles têm sido levados, segundo essas ondas de heresias, de falsidades, de pregações errôneas, de enganos. E muitos têm sido levados por toda sorte de doutrina incoerente que não faz parte da palavra de Deus. E muitos têm seguido após o caminho de Balaão. Muitos têm seguido após um evangelho torto, enganoso, falso, que não leva as pessoas ao céu, que não indica a porta estreita e nem conduz as pessoas ao caminho apertado, mas é um evangelho fácil, é um evangelho tolo, enganoso, que leva as pessoas que procuram o bel prazer, que procuram estarem garantidos nas suas paixões, nas suas vontades, a satisfazer os seus próprios desejos. E muitos estão indo nas suas cobiças, nas suas loucas e nocivas concupiscências, indo para o abismo, sem saber que estão indo, por não observar a Escritura, por não olhar e não ler a Escritura Sagrada. O que Jesus disse a respeito disso? Oséias já dizia: o meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. E muitos, porque escutam o evangelho diluído, acham que aquilo é de Deus, e por não observar o que a Escritura diz, e não analisar à luz da Bíblia o que estão falando, acabam seguindo após esse caminho. E muitos, querido, achando que estão servindo a Deus, estão servindo aos homens. E muitos, por achar que estão servindo a Deus, estão servindo ao próprio ventre. E muitos, por achar que estão servindo a Deus, estão servindo ao demônio, com as suas falsas heresias e falsos ensinamentos, por não observarem e não analisarem e não procurarem na palavra de Deus. Quando Jesus disse: observai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, Jesus está dizendo: faça um exame minucioso na palavra, gaste tempo com a palavra, olhe para a palavra, veja o que a palavra está dizendo e veja o que os homens estão dizendo. Olhe o que está sendo anunciado aí fora e olhe para a palavra, vê se condiz. Faça uma análise da palavra, leia a palavra. Querido, tem crente que não consegue nem ter um discernimento natural da Escritura. Imagina ter a revelação do Espírito Santo na Escritura Sagrada. Nós temos que ler mais a palavra para não ser levado por roda de doutrina, por falso entendimento. Muitos estão vestidos, querido, com capa de ovelha, com cara de ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Mas o texto que eu quero me apegar aqui nessa noite fala de algo muito peculiar para mim e para a sua vida hoje, para as nossas vidas. Porque o escritor aos Hebreus começa a dizer assim, a partir do versículo 12: essa aqui é uma exortação à santidade.
É uma exortação a permanecermos na presença de Deus, na nossa própria salvação, e com a nossa permanência na presença de Deus, levar os que estão ao nosso redor a observar a nossa vida, para que eles que estão fracos, desanimados, talvez até caídos, a se levantarem e caminharem após o caminho de Jesus. Ele começa dizendo assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós estamos vivendo num período, querido, onde muitos cristãos, eles estão fracassando na carreira. Nós estamos vivendo num período agora atual do esfriamento do amor, onde muitos cristãos, eles estão apostatando da fé, se esfriando no evangelho, se esfriando na sua caminhada. Eles não querem mais pagar o preço pela fé, eles não querem mais viver a vida que o evangelho diz que eles têm que viver. Eles querem viver uma vida fácil, uma vida de qualquer jeito. Eles querem servir a Deus de qualquer jeito. Eles querem vir à igreja de qualquer jeito. Estamos vivendo essa fase da igreja e, por incrível que pareça, o livro de Apocalipse, na última fase da igreja, vai registrar isso. Uma igreja que diz que tem tudo, que pode tudo, que ela é a tal, mas Jesus está do lado de fora dela. E Jesus censura ela de uma forma muito veemente, dizendo: você é louca, você é nua, você é cega, você não entende nada. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta dela, querendo entrar. Já pensou, querido, Jesus de fora da igreja? Ora, se foi ele que constituiu a igreja, ele está do lado de fora batendo na porta, porque esse é o último retrato da igreja narrado na escritura. Lembramos que nós vemos esse retrato no livro de Apocalipse, no capítulo 3. A igreja de Laodiceia, que se dizia uma igreja opulenta e rica, mas espiritualmente ela estava fria. Espiritualmente, na realidade, ela estava morna. Ela nem era de Jesus e nem era do mundo. Ela estava dividida em dois pensamentos, em dois sentimentos, em dois desejos, se podemos dizer assim. E isso, querido, tem levado esse perigo que tem rondado a igreja, da frieza, da insensibilidade espiritual, tem levado muitos cristãos a se esfriarem na fé, a se apostatarem do evangelho, a crerem mais na voz do homem, a crerem mais na voz do seu coração, acreditarem mais na crise, nos problemas, nas dificuldades, do que acreditarem na voz de Deus. E por isso muitos têm fracassado, muitos têm desanimado. A fraqueza, a apostasia tem tomado conta de muitos. As decepções, mágoas, elas têm se multiplicado no coração de muitos cristãos. E por isso, muitos estão se esfriando na fé. Querido, Jesus disse: por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É por causa do pecado que o amor se esfria. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Mas como o pecado está se aglomerando e aumentando, o amor tem sido deixado de lado. E quando nós olhamos para o contexto da igreja, você vai vendo uma igreja que já não ama mais como amava, uma igreja que já não serve mais como servia, uma igreja que já não adora mais como adorava. Então vai pegando, querido, vai pegando aquilo que serve para a sua alma, amém? E vai deixando que essas palavras entrem na sua alma, e que Deus trate na sua alma, assim como está tratando na minha nessa noite. Deixa o Espírito Santo mover e tratar o seu interior nessa noite. Muitos estão vivendo nesse sentido de apostasia e fraqueza, desânimo. Você vai ver ao longo da história sagrada, Deus falando com Josué, as palavras de Jesus soando: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já dizia: tem aflições no mundo, as aflições são do mundo, mas eu digo para você, tenha bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo para você seguir a caminhada, para você conseguir chegar no alvo que está proposto para você. Eu fazia nesses dias uma reflexão sobre a nossa igreja local, aqui, essa comunidade Merva. Para não falar de outras, porque nós estamos pregando aqui, estamos vivendo aqui, somos igrejas aqui. Quando falamos de um panorama geral, sim, nós olhamos para o esfriamento geral. Mas quando falamos da igreja local, há tempos atrás, muitos irmãos foram no encontro com Deus. Há tempos atrás, nós fizemos encontros de casais na igreja. Há tempos atrás fizemos eventos na igreja, cultos diferenciados, encontros com Deus, encontros de casais, trabalho com jovens e assim por diante. Trabalhos que movimentavam a igreja, que levavam a igreja a se levantar ou se despertar. Fizemos um encontro com Deus, alguns irmãos participaram do encontro. Foi aquela unção, aquele momento espiritual, todo mundo foi renovado, todo mundo foi destampado, se posso dizer assim. Aquela unção foi despejada, e aí todo mundo ficou aceso no Espírito Santo. Passou uma semana, todo mundo estava alegre e feliz, porque tinha tido um encontro com Deus, participou de um fogo, de uma glória, e aí compartilhava com todo mundo. Foi uma alegria, irmão, foi uma bênção o encontro. Você não imagina como Deus falou comigo. Foi algo espetacular, algo tremendo, algo que eu nunca tinha passado e presenciado na minha vida. Passou-se 2 semanas, continuava aquela alegria, continuava aquele ânimo, aquela motivação. Mas quando chegou o mês, querido, tinha acabado aquilo. Todo mundo estava do mesmo jeito, cabeça baixa, desanimado, voltado para os problemas, voltado para as crises,
voltado para as dificuldades. De vez em quando você viu o irmão confessar para o outro: irmão, está difícil, irmão, está uma luta lá em casa, está um problema. E começavam as murmurações, os problemas, as dúvidas novamente. Mas cadê aquele povo que passou por um encontro com Deus? Cadê aquele povo que presenciou a unção, que teve dias de glórias e agora está embaraçado de novo nos seus problemas? Fizemos encontros de casais, e aí no encontro de casal renovou o casamento, foi uma bênção. Depois do encontro, teve um renovo no casamento, passou uma semana, até um mês numa bênção, depois voltou tudo de novo, irmão, estaca zero. Vem o irmão se aconselhar com o pastor, vem a irmã se aconselhar. Ah, pastor, mas ele está assim, está com problema. Ah, voltou tudo de novo o mesmo problema. De sempre voltar a estaca zero, de sempre voltar a estaca zero. Recebemos algo novo de Deus, nos contentamos com aquilo, mas depois aquilo parece que não vale mais. Parece que até as coisas de Deus têm validade para as nossas vidas. Como essa cadeira que você está sentado, mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar, ela vai se acabar porque ela tem uma validade. Mas parece que na minha e na sua vida as coisas de Deus também têm validade. Mas quando nós olhamos para as coisas físicas e olhamos para as coisas espirituais são eternas, queridos. E as físicas são passageiras. As coisas espirituais não deveriam ter validade em nossa alma, mas por incrível que pareça, elas têm. Porque nós nos alegramos com a glória que Deus derrama hoje. Mas quando é amanhã nós voltamos para o mesmo problema. Nós conversamos com um e com o outro. Os irmãos vão contar do problema lá atrás. Está no mesmo problema, está vivendo em 2016, mas está com um problema de 2014, 2013 ainda que não foi resolvido. Continua vivendo na mesma vida, no mesmo problema, na mesma luta. E parece que não avança na fé. Parece que não avança na vida espiritual. Parece que não cresce no entendimento celestial. E parece que tudo que escuta, que ele entra no ouvido, sai no outro. E parece que não faz diferença na vida. As coisas espirituais, elas não deveriam perder a validade no nosso espírito. Mas por incrível que pareça, elas perdem a validade. Significa, querido, que muitas coisas que nós recebemos, estamos recebendo na alma, não no espírito. Porque na alma é emoção, no espírito é convicção. Quando nós recebemos na alma, nós ficamos emocionados. Mas quando nós recebemos no espírito, nós somos edificados. Há uma diferença aqui, há uma diferença. E muitos têm recebido a palavra na alma, não têm recebido no espírito. O que foi que Jesus disse? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, se as palavras são espírito e vida, essas palavras elas virão no meu espírito, e elas farão com que o meu espírito tenha vida, e vida com abundância. Eu preciso ser sustentado com isso, porque Ele é o pão que me sustenta. Agora quando eu recebo na alma, a minha alma e a sua alma, querido, ela é uma negação. Ela vive no toque, ela vive no olhar, no cheirar, no ouvir. Ela vive só nos desígnios dos sentidos. E ela quer satisfazer os sentidos. E ela precisa de alguma maneira satisfazer os sentidos, os desejos. Por isso que há uma guerra. E quando nós recebemos as coisas de Deus na alma, elas se perdem. Mas quando nós recebemos no Espírito, com certeza vai trazer edificação para as nossas vidas. Edificação. Faça uma análise na sua vida. Pelo menos de 1 ano ou 2 anos atrás. O quanto você tem crescido espiritualmente. A sua vida de oração, como está? Tem aumentado? A sua vida de oração tem aumentado? O seu devocional com Deus tem aumentado? A sua fidelidade com Deus tem aumentado? O seu compromisso com as coisas de Deus e com o reino de Deus tem aumentado? A sua vida na caminhada cristã, ela tem sido uma vida de fidelidade, de caminhada, de crescimento, de expansão no reino de Deus? Ou você tem estado estagnado? Você tem voltado a estacar zero vez após vez? O texto que nós lemos diz o seguinte, querido: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus está falando para mim e para você que nós temos que ser um exemplo. Nós devemos rejeitar o desânimo, enfrentar a vida como cristãos, dotados de coragem e confiança. É o que o versículo 12 está dizendo para mim e para você. Nós devemos estar de pé para levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E muitas vezes são os nossos joelhos que estão desconjuntados, são as nossas mãos que estão cansadas, porque nós voltamos a estaca zero. Nós até nos alegramos, nós até ficamos felizes algum tempo, mas depois nós voltamos tudo de novo para o mesmo lugar onde nós estávamos. É de se pensar, é de se refletir, querido. O versículo 13 diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Quantas pessoas, querido, que estavam nessa igreja aqui se desviaram? Quantas pessoas que estavam nessa igreja aqui se esfriaram? Quantas pessoas que estavam nessa igreja aqui se entristeceram, saíram, estão no mundo, estão caídos, desviados? E pode ser que há alguns que ainda estão na igreja aqui e estão com as mãos cansadas, com os joelhos desconjuntados, estão fracos, prontos ou perto de desviar. Ele está dizendo que eu e você temos que fazer veredas direitas para os vossos pés, os nossos pés, para os que manqueja.
se não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem gente que está a um passo de se desviar. Tem gente que está a um passo de se abandonar a fé. Tem gente que está a um passo de parar na caminhada. E aí a Bíblia está dizendo que eu e você que estamos de pé, nós temos o compromisso de ajudar essas pessoas para que elas não se desviem do caminho da fé, para que elas não caiam, para que elas não saiam inteiramente, para que elas sejam saradas, resgatadas, animadas, levantadas. Através do que, querido? Através do meu e do seu exemplo, da minha e da sua ajuda, do meu e do seu apoio. Porque uma coisa é certa, se eu ver o meu irmão em pé, avivado, animado, se eu ver ele cheio de fé, se eu ver ele cheio de convicção, com certeza eu também vou me animar, eu também vou me encher de fé, de graça, eu também vou querer seguir a caminhada, porque eu estou vendo que ele está firme. Mas meu irmão, quando o irmão está com problema, quando a irmã está com problema, encontra o outro com mais problema ainda, aí o outro murmura, reclama, fala mal de todo mundo, critica todo mundo, levanta contenda, faz tudo aquilo que não deve. Ele está correndo o risco de cair da fé e de levar um monte com ele ainda. Porque o nosso papel, querido, nosso papel é fazer vereda direitas para os pés daqueles que estão caminhando conosco, para aqueles que estão manquejando, para que eles não se desviem inteiramente e eles sejam sarados. Quantos estão dentro da igreja, mas já estão desviados? Ou quantos estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida quase de desviado? Não saíram ainda, porque estão olhando para mim e para você. Estão olhando para mim e para você, dizendo, ai, meu pastor está de pé, minha pastora está de pé, ah, o meu irmão está de pé, a minha irmã está de pé, os obreiros estão de pé, os irmãos estão buscando, estão perseverando, está difícil, está complicado, não está fácil, a vida não está fácil, mas eles estão perseverando, eles estão lá dia após dia buscando a Deus e acreditando. Agora, se nós, querido, nós entrarmos nessa depressão espiritual que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo, querido, aí nós corremos o risco de toda a nossa família se desviar, corremos o risco dos nossos irmãos se desviarem, corremos o risco, querido, da igreja se esfriar e a bancarrota. Ele diz no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos já vivem em contenda um com o outro dentro da igreja? Não, eu não cumprimento aquela irmã, eu não cumprimento aquele irmão, aquela irmã é chata, eu não gosto nem de olhar na cara dela. Quantos tocam volta na hora da paz do Senhor? Quantos não querem ter relacionamento um com o outro? Quantos não querem viver mais uma comunhão como igreja, com simplicidade, comunhão, como comunidade? A Bíblia está dizendo, querido, seguir a paz com todos. A paz, o relacionamento, a comunhão, o amor, a paz. Não a inimizade, não o problema, não a contenda, a paz. Está dizendo seguir a paz com todo e a santificação. Uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, uma vida separada para Deus, uma vida no caminho do Senhor, uma vida na vontade do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter paz conosco mesmo, paz com os nossos irmãos e ter uma vida santa, porque de outra forma não veremos o Senhor, querido. Nós não somos igreja, chamado de santos, povo escolhido, propriedade peculiar, povo zeloso, de boas obras, povo separado de Deus, eleitos de Deus, santos e irrepreensíveis, amados de Deus. Mas muitas vezes não é isso que nós temos visto no povo de Deus. Porque se eu tenho que levantar os que estão caídos, se o meu papel por estar de pé é levantar aqueles que estão caídos, é fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos trementes, ao invés de eu fazer isso, muitas vezes eu faço o contrário. O irmão vai falar do outro, apoia. O irmão vai criticar o outro, para o outro irmão, em vez de cessar aquela palavra e trazer uma palavra de edificação, de amor, de correção, uma palavra de exortação, dizendo, irmão, não fala isso, não faça isso. O irmão que está ouvindo, aceita, recebe e dá ênfase naquilo que está sendo dito, levantando mais contenda e mais problema, mais inimizade, mais falta de amor, mais insensibilidade e frieza no coração. Aí você olha para a vida, querido, não cresce, não anda, não se levanta, espiritualmente está derrotado, derrotada, caído, não vai, a vida não flui, não caminha no reino do Espírito, porque está dando vazão, querido, para outras coisas e não para a voz de Deus. Ao invés de estar levantando, fazendo veredas retas, direitas para os pés daqueles que estão resvalando, ao invés de estar ali ajudando aqueles que estão se desviando inteiramente para que sejam sarados, está apoiando, está ajudando, está inflamando. E seguir a paz com todos e a santificação, querido, é para cristão. A paz com todos e a santificação é para cristão, porque tem muito crente que não vive isso. Isso aqui é para cristão. Sem isso aqui ninguém verá o Senhor. De maneira e hipótese alguma ninguém verá o Senhor. Mas olha o agravante, querido, que a partir do versículo 15, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 15. Por conta de situações que nós vivemos, atitudes que nós temos, ou palavras que nós falamos, ou a maneira como nós respondemos, ou nós agimos,
Versículo 15 vai dizer assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, muitos se contaminem. Aqui Deus, através dessa palavra, está falando com toda a congregação. Cuidado que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, e por causa dela, não só você seja contaminado, bem como a sua casa, a sua família, a sua comunidade. E ele vai dar o exemplo de Esaú, Jacó, Esaú. Ele vai dar o exemplo de Esaú, porque Esaú, por causa de um manjar, por causa de um prato, de uma comida, algo que quer satisfazer a sua barriga, o seu estômago, ele vendeu o seu direito de primogenitura. O seu direito de primogenitura, o primeiro filho, a honra do primeiro. Vamos dizer assim, ele vendeu a sua salvação, ele vendeu a sua glória, a sua honra, ele vendeu aquilo que concedia a ele um status de primeiro, ou um lugar de honra na sua casa, a sua primogenitura. Sabe, querido, quando nós lemos essa passagem, o que me faz entender é o seguinte: que Esaú, ele menosprezou as coisas santas, que Esaú deixou de lado, ele banalizou aquilo que era santo, aquilo que era principal para ele, por causa de uma comida, por causa de uma vontade passageira, por causa de um desejo da sua carne, por causa de uma vontade dos seus olhos, por causa da fome do seu estômago, por causa do desejo do seu coração, ele abandonou algo eterno. Agora, quando a Bíblia diz que eu e você não podemos nos privar da graça de Deus, e temos que ter o cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração e nos perturbe, e por elas muitos se contaminem, nós temos que ter cuidado. Porque pode ser que no seu coração não tenha raiz de amargura, mas pode ser que alguém possa plantar dia após dia, com murmurações, com falatórios, falando mal, criticando, zombando. E aí vai falando, vai ouvindo, vai dando vazão, vai recebendo, vai ouvindo, vai brotando uma raizinha de amargura. E essa raizinha de amargura vai se tornando uma raiz grande. Isso vai se estendendo. Já viu raiz? Como que a raiz vai? A raiz vai embora, querido. Quando ela brota, ela vai esparramando, ela vai crescendo, igual a raiz de uma árvore. Ela vai esparramando, onde achar lugar ela entra. Cuidado para que no seu coração não brote nenhuma raiz de amargura por aquilo que você está ouvindo ou sentindo, e por causa dessa raiz de amargura muitos venham se contaminar. Há muitas vozes, querido, falando ao nosso redor. As vozes desse mundo, a voz do nosso coração, a voz do demônio. Há muitas vozes falando ao nosso redor. Nós podemos ouvir todas, ou nós podemos ouvir a voz de Deus, a principal, a voz do Espírito, a voz da palavra, a voz da vontade de Deus, e ter o discernimento que é Deus que está falando. E quando sabermos que não é Deus que está falando, nós temos que ter o cuidado de tampar os nossos ouvidos e não dar vazão àquilo que nós estamos ouvindo, para que essa raiz maldita de amargura não venha nos perturbar, e por causa dela muitos venham se contaminar. Tem uma coisa que contamina, querido, é a murmuração. Quando uma pessoa murmura, está reclamando, ela encontra um outro, ou uma outra que também está gostando de murmurar, está passando por um problema semelhante, e aí encontra um outro, uma outra que também está gostando de murmurar, com outro problema ainda. E aí, querido, ó, começa as murmurações, os problemas, começa os falatórios, começa as raízes de amargura, começa toda essa teia, esses problemas, e vai levando as pessoas a se esfriarem. Daqui a pouco começa a zombar, criticar, daqui a pouco começa a tratar as coisas santas de qualquer jeito. Esaú chegou do campo cansado, ele queria comer, queria tomar um banho, beber uma água. Quando ele vê o seu irmão fazendo guisado de lentilhas, ele chega faminto e ele pede para o seu irmão. E Jacó diz: ó, se você me der o direito da sua primogenitura, eu te dou o prato de comida. Esaú deveria ter falado assim: você está achando que eu vou entregar o meu direito de primogenitura por causa de um prato de comida? Esaú disse: o que me basta, o que me adianta, o que me interessa a minha primogenitura? Eu estou com fome, o que importa é satisfazer o meu desejo agora, da minha carne, do meu estômago. Me dá essa comida e fica com direito para você. Sabe, Esaú tratou, querido, as coisas santas com irreverência, de qualquer jeito. E muitos têm tratado as coisas santas dessa maneira. Estão achando que não vai acontecer nada. Pode brincar com Deus, pode brincar com as coisas de Deus, pode brincar com aqueles que são de Deus, mas em algum momento da sua história, querido, eles vão se encontrar com Deus, que é um fogo consumidor. Em algum momento eles vão se encontrar com aquele que fez todas as coisas. Quantos, queridos, poderiam estar aqui? Quantos se resbalaram seus pés? Quantos se desviaram da fé? Quantos se esfriaram e se afastaram?
E quantos estão vivendo, querido, esse momento? Quantos estão na dúvida? Quantos estão dizendo, poxa, é tão difícil servir a Deus, está tão difícil ficar na igreja, está tão complicado, as coisas não vão, não dão certo. Eu vejo um irmão falando mal do outro, eu vejo uma irmã criticando a outra, eu tenho visto muita falsidade, poxa, eu tenho visto dentro da igreja muitas vezes tanta coisa errada. Eu tenho visto dentro da igreja tanta hipocrisia. Muitas vezes eu tenho visto dentro da igreja o que eu vejo no mundo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Trocou o eterno pelo passageiro. Trocou o eterno por aquilo que valia só por um momento, para satisfazer só a sua fome no momento. Versículo 17, porque bem sabeis, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, olha o que a Bíblia está dizendo. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Sabe o que é isso aqui? Esaú fez tudo errado, entregou aquilo que era precioso, sagrado, por causa de algo passageiro, e depois ele quis herdar a bênção ainda. Detalhe, que ele estava chorando por causa da bênção perdida. Ele não estava chorando por causa do pecado cometido. Muitos estão chorando por causa da bênção perdida, e não por causa do pecado cometido. Esaú estava chorando porque ele tinha perdido a sua bênção. Ele não estava chorando e nem se arrependendo por causa do pecado que ele havia cometido. A Bíblia diz que ele foi com lágrimas buscar a sua bênção diante do seu pai, e o seu pai diz, não, eu não posso abençoar. Ele já foi abençoado, a bênção já foi entregue, não tem como eu abençoar novamente. Ele já foi abençoado, o seu irmão Jacó já foi abençoado. Eu não tenho outra bênção para você, pai, mas me abençoa, me abençoa. Com lágrimas, com arrependimento por causa da perca da bênção. Mas ele perdeu o seu lugar, perdeu a sua bênção, porque ele trocou definitivamente aquilo que era eterno por algo passageiro. Esaú foi profano. Esaú profanou as coisas de Deus. Você sabia que o pecado sem perdão, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecados, mas existe um pecado em especial que não é perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando Jesus estava curando nas sinagogas, curando nas aldeias, em alguns momentos os fariseus estavam de frente com Jesus. E no momento das suas curas, os fariseus disseram assim, olha, ele cura pelo Beelzebu, ele está curando pelo diabo. E Jesus disse, olha, se eu curo pelo dedo de Deus. E aí Jesus vai dizer que esse pecado não tem perdão nem aqui e nem na eternidade. É quando se atribui o que Jesus está fazendo ao demônio, dizendo que o demônio está usando Jesus para fazer alguma coisa. Esse é um pecado que não tem perdão diante de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Esaú, quando ele troca o que era eterno por algo passageiro, a Bíblia diz que Esaú era fornicador, a Bíblia diz que ele era profano. Então ele não estava preocupado com as coisas sagradas, ele não estava preocupado com as coisas puras de Deus, ele não queria saber das coisas de Deus. Tanto é, quando ele vê aquela comida, ele se interessa por ela, que não me interessa, eu não quero saber de primogenitura. Eu não quero saber das coisas sagradas, não me interessa as coisas de Deus. Eu quero encher a minha barriga, eu quero comer essa comida, eu quero satisfazer a minha alma, eu quero aquilo que vai me completar agora, e o que é de Deus não me interessa. Aí ele vai buscar depois, com lágrimas, chorando, ele vai buscar a sua bênção, e agora a sua bênção não está mais disponível, porque ele foi profano, porque ele profanou, porque ele foi insensato, porque ele foi fornicador, porque ele desejou pelo manjar da terra e não pelo manjar do céu. E aí, querido, ele chorou pela bênção perdida, mas não pelo pecado cometido. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jó capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6. Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus e a tua confiança, e a tua esperança, a tua integridade dos teus caminhos? Eu vou ler de novo. Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a tua integridade dos teus caminhos? Jó estava lá, querido, belo e formoso, rico, abençoado, próspero, um homem cheio do vigor. E aí Deus diz, olha, diz para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Deus vai elogiar Jó, homem reto, fiel, temente,
que se desvia do mal? Nós sabemos toda a história. Satanás diz, mas se você dá tudo para ele é rico, ele tem, ele pode, ele manda. Tira dele para ver se ele não te nega. Aí Deus permite Satanás, tira tudo que Jó tem. Fica só a esposa abençoada. A esposa de Jó era uma bênção. Mandou Jó abençoar Deus. Sobrou só a esposa abençoada de Jó. Tirou tudo que ele tinha. E aí Jó, querido, estava lá bendizendo a Deus. Bendizendo a Deus. E por fim o diabo diz, não, então deixa eu tocar na carne dele para ver se ele não te amaldiçoa. Aí Deus diz, vai lá, toca na carne dele. O diabo vai, coloca nele uma chaga, uma ferida. Jó fica na carne viva. Desfalece na sua enfermidade. Mas ele não nega a Deus. A mulher diz para ele, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Olha o jeito que você tá. Você perdeu tudo. Eu acho que até dizer assim, foi Deus que tirou de você. Tá vendo? Deus não é bom não, arrancou tudo que você tinha. Você tá doente, Jó. Jó continuava adorando o Senhor, se coçando com as suas enfermidades, com as suas dores, mas adorando o Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 4 do livro de Jó, que nós lemos, os seus amigos começam a conversar com o Jó. E nesse primeiro relato, um dos amigos vai dizer assim, você, Jó, você ensinou muita gente, você fortaleceu muitas mãos fracas. As tuas palavras, Jó, elas firmaram os que tropeçavam e os joelhos que desfaleciam. Você fortaleceu, mas agora se trata de ti. Te enfadas e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Agora Jó, querido, estava na situação de alguém que precisava de conselho, de alguém que precisava de ajuda, de alguém que precisava de uma mão amiga. Agora Jó estava numa condição de alguém que precisava não só de palavras, mas de um apoio, de uma ajuda, de um abraço, de um conforto. E um dos seus amigos vai dizer para ele, Jó, você ensinou muita gente, você fortaleceu muita gente, você levantou muita gente, mas agora se trata de você, você se enfada. Trazendo para a nossa realidade, querido, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei qual tem sido os enfados da sua vida, os problemas da sua vida, o manquejar dos seus pés, a tremência dos seus joelhos. Eu não sei qual tem sido as dificuldades e lutas da sua vida, mas Deus está falando. Quantas vezes eu e você, nós fortalecemos as pessoas? Quantas vezes nós ajudamos os que estavam caídos, as mãos fracas? Quantas vezes nós ajudamos aqueles que estavam tropeçando, aqueles que estavam caídos? Quantas vezes nós somos ajuda, apoio, amor? Quantas vezes somos restauração? Quantas vezes? Mas agora pode ser que estamos passando por dificuldades plenas, por angústia, por sofrimento, por dores. Agora vem a nós a palavra de Deus dizendo, agora você se perturba, não há temor de Deus no seu coração. Eu e você, querido, não devemos agir como Esaú agiu. Não podemos trocar as lentilhas desse mundo por algo eterno que está reservado para mim e para você. Não podemos negociar a nossa salvação por causa do momento de dificuldade que nós estamos passando. Nós temos que levantar as mãos fracas. Nós temos que levantar e ajudar os joelhos trementes. Deus nos levantou e nos colocou de pé, querido, para ser instrumento nas suas mãos para com o nosso próximo. Quantos estão caídos, querido? Eu e você estamos aqui. Eu e você estamos diante da palavra de Deus. Eu e você estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu e você estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. A versão da Nova Linguagem de hoje vai dizer assim: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Quantos já abandonaram? E pode ser que tem gente aqui fraco querendo abandonar, querendo largar a mão, querendo desanimar, querendo sair fora, ou querendo fazer de qualquer jeito. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Sabe, as lutas, os problemas, os falatórios, as injustiças, as coisas que nós ficamos sabendo, as tristezas que nos envolvem, muitas vezes elas tentam nos amargar por dentro. Você ajuda, você não é reconhecido. Você abraça, você é apunhalado pelas costas. Você ama, você é menos amado. Você aconselha, as pessoas não ouvem. Você mostra o caminho no caminho, as pessoas não querem caminhar. Tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura amargue o seu coração. Tenha cuidado porque as coisas que você escuta, as tristezas que você vive, não venham amargar o seu coração. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para você não se privar da graça de Deus. E ele diz: e tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Quantos já se tornaram imorais? Quantos já perderam o respeito com as coisas santas? Quantos já perderam a reverência? Quantos já perderam a simplicidade?
Quantos, queridos, já perderam o foco da obra? Quantos já perderam a piedade? Quantos já perderam a simplicidade? Quantos já perderam o respeito e o amor pelas coisas sagradas? Quantos têm vivido um evangelho, mas com uma vida imoral? Quantos têm se privado da graça de Deus? E deixado que não só uma raiz de amargura, mas que muitas amarguras penetrem em seus corações. E por causa dela, muitos têm se contaminado. Você já viu uma pessoa amarga? Já conversou com uma pessoa amarga? A pessoa amarga, querido, se a outra que está ouvindo, se tiver suscetível, ela fica tão amarga quanto aquela. Você conversa com uma pessoa amarga, tudo é amargo na vida. Nada tá bom, ninguém presta, nada dá certo. Parece que o mundo acabou, está desolado, desolada. E o perigo daquela amargura que está dentro daquele coração passar para o outro. E do outro passar para o outro, e passar para o outro, e passar para o outro, e começar a contaminar todo mundo. Porque isso é uma coisa que passa, irmão. Isso é uma coisa que passa. A amargura passa. Por isso nós temos que ter cuidado, não nos privar da graça. E como que eu me privo da graça, pastor? Como? Quando eu me afasto, quando eu me esfrio, quando eu trato como comum algo que é santo, como eu trato como qualquer coisa algo que é santo, como eu levo de qualquer jeito as coisas de Deus. Me privar da graça é seguir a Jesus de qualquer jeito, é não dar o valor devido para aquilo que é primeiro. O que Jesus disse? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você pegar Mateus capítulo 6, querido, você vai ver Jesus falando da comida, da bebida, das vestes, do corpo, da vida. Está dizendo para mim e para você: não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Olhe para as aves do céu, olhe para o lírio do campo. Ele vai dizer: nem Salomão se vestiu como um lírio daquele. Ele vai dizer: olha as aves dos céus, o vosso Pai as alimenta, não alimentará mais a vós, homens de pequena fé. E Jesus traz toda uma palavra dizendo: olha, confia em Deus, espera em Deus, faça a sua parte, porque Deus vai te prover. E no final ele diz assim: mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas. Que demais coisas? A comida, a bebida, a roupa, o vestimenta, o cuidado, a vida. Tudo isso vai ser provido, tudo isso vai ser trazido. Deus vai te dar saúde, condição, vai te dar a bênção, vai te dar a prosperidade. Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está estabelecendo o que aqui, querido? Uma prioridade. Primeiro é o reino e a justiça de Deus, a vontade de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Só que eu e você termos atitude, nos esforçarmos, querido, para promover a comunhão, para promover a santidade, a paz com todos. Será que alguém tem desejo de vir na sua igreja? Será que o seu vizinho tem desejo de vir na sua igreja? Será que a sua família tem desejo de vir na sua igreja? Será que o seu patrão tem desejo de vir na sua igreja? Seu irmão, a sua tia? Hebreus 13, 12 e 14 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se essa palavra aqui, querido, que está sendo pregada, que está aí na sua mão, se ela não for misturada com a fé, nada vai aproveitar. Se ela não estiver misturada com a fé que há em mim e em ti, nada será aproveitado. Gálatas 6:1-2 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai ao tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Quanto que eu vou cumprir a lei de Cristo, o amor? Levando a carga do meu irmão, carregando o sofrimento do meu irmão. Não é criticando o meu irmão, não é lançando amargura no meu irmão, não é provocando o meu irmão a ira, não é levando o meu irmão a escarnecer de Deus, a levar as coisas sagradas de qualquer jeito, não é falando mal dos meus líderes, e nem dos meus irmãos, e nem da minha família. Porque dessa maneira eu vou desconstruir tudo aquilo que Deus está construindo em minha vida. E aí a igreja vai de mal a pior, querido. Eu tenho cobrado de mim mesmo, nesses dias, um progresso na vida espiritual. E assim como eu tenho cobrado de mim mesmo, querido, eu também quero cobrar de você que está sendo ministrado nessa igreja um progresso na vida espiritual. Porque nós já passamos por muitas coisas e éramos para estar mais avante. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos, querido, que parece que nada mudou. O irmão teve uma visão com a igreja esses dias e veio contar para mim. Falou: pastor, eu chegava na igreja, a igreja não era aqui, parecia que era aqui,
Mas havia duas portas, uma porta lateral e uma porta central da entrada. E quando ele chegava na igreja ao longe, ele olhava, a igreja estava lotada de gente, lotada. Tinha gente em pé. O ministério do louvor estava louvando, estava iniciando o culto. E ele entrava na igreja e não tinha espaço. Os corredores estavam tomados, os bancos todos cheios de gente. E ele ficava espantado, ele chegava e olhava para a igreja e não tinha lugar para ele sentar com a família dele. Então ele encontrava uma cadeira e se ajoelhava para orar. Terminava a sua oração, ele levantava. Quando ele levantava, querido, a igreja estava metade da metade. Aí ele falou assim: pastor, o que é isso? Por que isso? Eu falei: por quê? Deixa eu falar para você, a igreja que você viu é a igreja que Deus quer. E quando você se levantou, é a igreja que é. A igreja que você viu é a igreja que Deus quer. Não se trata, querido, de uma igreja cheia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de números e nem de cabeças. Estou falando de progresso no evangelho. Quantos estão perdidos e quantos que estavam aqui saíram? Talvez por frieza, talvez por insensibilidade. Ou seja, aquilo que Cristo quer não é aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo que Cristo está desejando não é aquilo que nós estamos vivendo. E cada um de nós temos uma parcela nisso, querido. Porque isso vai falar da nossa própria vida espiritual, do nosso próprio crescimento espiritual. Eu disse aqui numa quarta-feira, num dia de estudo, eu falei: irmão, o evangelho de Jesus é simples. Não tem muito o que se pregar. É simples. O que é o evangelho? Boas novas, irmãos. Boa notícia. Evangelion, do grego, boas novas. É quando nós anunciamos algo novo, diferente do que está aí. Então o evangelho é a novidade de Deus para a terra. O evangelho é: Jesus veio para salvar, para buscar aquele que estava perdido. Jesus veio para perdoar o homem. Jesus veio morrer pelo homem e absolvê-lo dos seus pecados e lhe garantir a vida eterna. Esse é o evangelho. Essa é a pregação da fé. Não tem mais nada para ser anunciado. Não tem mais nada. Então nós passamos culto e culto, um culto atrás do outro, e oração atrás de oração, e ministração atrás de ministração. É para sustentar a nossa fé. Aí nós ouvimos as palavras de Deus para sustentar o nosso ânimo, o nosso espírito. Mas a mensagem do evangelho é uma só. Quando você sair para fora, você vai dizer: ora, Jesus salva, Ele restaura, Ele renova, Ele dá vida eterna, Ele liberta, Ele cura. Essa é a mensagem do evangelho. O reino de Deus está disponível na terra. Jesus veio para salvar. Essa é a mensagem do evangelho. Não tem dificuldade em pregar. Não precisa fazer curso, faculdade para pregar o evangelho. Ele é simples. É simples. As pessoas podem aceitar ou elas podem rejeitar. Elas podem ser salvas ou elas podem continuar na condenação. Agora, o progresso do evangelho na minha vida e na sua vida, querido, só vai acontecer à medida que eu expor o reino de Deus, à medida que eu pregar, anunciar o reino de Deus. Porque senão nós vamos ficar de manutenção em manutenção em nossa própria alma. Os pecadores estão indo ao inferno e nós estamos vindo para dentro da igreja. Nós estamos vindo para o culto e os pecadores estão morrendo. A nossa própria família está se perdendo. Nós estamos vindo para a igreja e nos esquecemos da grande obra que Deus nos chamou para fazer. E o pior de tudo isso, que muitos estão vivendo isso, amargos dentro da igreja, infrutíferos dentro da igreja, talvez infiéis dentro da igreja, com um coração contencioso dentro da igreja, ou talvez com uma vida hipócrita dentro da igreja. Fala uma coisa, mas depois nas costas fala outra. Fala uma coisa para um, depois fala outra para outro. Fala mal do outro, depois fala nas costas do outro. Então não sabe o que está vivendo. Se está vivendo o reino de Deus, se está vivendo o seu reino, a sua vontade. Porque há muitos joelhos trementes, muitos fracos, muitos necessitados. E Deus está contando conosco para levantar esses. Quantos já se perderam? Quantos se esfriaram totalmente? Quantos estão a ponto de se esvaírem da fé? E quando vocês falam assim: tem muita gente morna. E aí quando a gente fala assim: irmão, se for para viver desse jeito, vai logo para o mundo. Pastor, misericórdia, está mandando a pessoa para o mundo. Mas quantos estão se enganando com uma vida cristã que não é a vida de Deus? Porque bem sabemos, querendo ele ainda receber a bênção, foi rejeitado. Porque ele não achou lugar para ele. Não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Quando éramos imorais, profanos, estávamos no mundo, ouvimos a palavra de Deus, nos arrependemos, abandonamos aquela vida e servimos a Deus. Mas quantos se desviaram? Quantos se entristeceram? Quantos saíram? Quantos caíram? Quantos voltaram para a lama? Eles já se arrependeram um dia. Eles precisam voltar. Eles precisam estar de pé novamente. Eles precisam ser restaurados novamente. Esses dias fomos fazer evangelismo, encontramos 95% dos que nós encontramos são desviados da igreja de Jesus. 95% são afastados, caídos, desviados da igreja. Encontramos um que disse assim: pastor, não dá para ficar dentro da igreja. Não consigo ficar. É muita hipocrisia, fala mal um do outro, fala nas costas. Eu falei: irmão, mas você não pode se afastar, você tem que ficar firme na graça, na comunhão com os irmãos. Pastor, eu não consigo.
Como que pode ser daquele jeito? E aí nós pregamos, tentamos, argumentamos com ele, falamos com ele. E aqueles que estão dentro da igreja deveriam fazer o quê? Levantar as mãos cansadas, firmar os joelhos trementes, sustentar aquele que estava caído. Não! Estava dizendo para ele: pecador miserável, seu traidor, você está pisando no sangue de Jesus. Você é um profano, traidor, maldito. Ao invés de estar levantando ele: meu irmão, volta, se firma, estamos aqui, nós somos um braço, uma ajuda, uma mão para você. Vamos nos levantar, vamos seguir no caminho de Deus. Que nós sejamos essa pessoa, querido. Que nós sejamos essa pessoa. Não permita que o fracasso espiritual, a apostasia, querido, tome a sua vida. Não permita isso. Guarde o seu coração. Preste atenção a quem você está ouvindo. Preste atenção a quem você está dando o seu ouvido. Deus nos levantou para progredir. Tem muita gente caída. Tem muita gente desanimada. Talvez até você mesmo esteja. Pastor, eu estou na igreja, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. As minhas mãos estão fracas, os meus pés, eles estão resvalando. Os meus joelhos estão trementes. Olha só, Jó estava de pé, mas veio tudo aquilo sobre a vida de Jó, querido, e ele continuou de pé. Não foi as suas percas que o derrubaram, não foi a sua doença que o derrubou. Ele ficou em pé diante de Deus. Ele até se prostrou diante das suas dificuldades, mas ele ficou em pé diante de Deus. Amém? Continue firme de pé, que Deus está contando com você. E tem muita gente com o joelho tremendo, muita gente com as mãos fracas, esperando por você para ser levantada. Tem muita gente precisando de inspiração na sua vida, querida. E você e eu temos que ser essa inspiração. Amém?